Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Suderlan de Castro. E eu quero falar nesse vídeo um assunto que eu acho isso, de uma certa forma, ridículo, né? Que é a briga do Carlos Bolsonaro com o vice Mourão, né? Eu, quando me propus a fazer vídeos, né, e fazer esse canal no YouTube, a minha intenção era falar sobre assuntos da política e tentar dar uma certa explicação do que tinha acontecido, né, do período de 2016 até a eleição de 2018. Era uma forma de poder ajudar as pessoas ter mais um entendimento político. Eu sempre fui ligado com setores envolvendo a política, sempre gostei de estudar principalmente história. Desde a época da faculdade me interessava muito por geopolítica. Então, quando deparamos com uma eleição muito polarizada, mais do que foi com a Dilma Rousseff e o Aécio Neves, a gente tinha, de uma certa forma lá, um plano político, uma estratégia política. E quando chegou a figura Bolsonaro, isso tudo foi quebrado. Não existia mais uma estratégia política. Não existia um plano político. Até então, Bolsonaro tinha saído do seu partido, se filiado ao PSL, que era um partido pequeno e desconhecido. Não tinha um histórico de relevância dentro da Câmara e do Senado. Nem tampouco foi importante para a construção do Brasil, nem no período da redemocratização. Bolsonaro era uma figura tosca, um deputado que já estava lá há 28 anos, se beneficiando por tudo aquilo que o poder público tinha dado. E a forma estratégica dele se manter todo ano eleito era se dizer que era um político que não aceitava troca de favores, sendo que ele já foi filiado ao PP, que era o partido de Paulo Maluf, que era extremamente conhecido por aceitar benéficas de todos os lados, independente se era direita, centro ou esquerda. Então, quando ele lança-se, era uma incógnita. Muitos analistas políticos e até próprio políticos achavam que não fosse vigorar. A sua ignorância, a sua estupidez com os problemas do Brasil era tão gritante que muitos achavam que não teria como realmente aquela pessoa chegar onde chegou. Então, ao fato das eleições ter iniciado com uma guerra por causa dessa discussão entre direita e esquerda, a prisão do Lula e uma febre doentia nas redes sociais sobre tudo aquilo que o Partido dos Trabalhadores tinha criado, não é? Ela começou a emanar e achou na figura Bolsonaro tudo aquilo que eles sempre queriam falar, que era questões delicadas nos conceitos da sociedade, tipo como os partidos de esquerda que favoreceram muitas pessoas de condições humildes, e isso vendo como uma forma de voto de cabresto, aprendendo era como alguns programas sociais. E aí começou a ter aquela preocupação da valorização de uma classe média que se achava que tinha dinheiro, mas na verdade era um empregado, um assalariado como aqueles da classe mais humilde. Então, quando tudo aquilo começou, que aquela forma errada de se fazer política, todos alertavam como seria ele como um presidente. Muitos saíram nas redes sociais criando fake news e mostrando como se fosse uma pessoa salvadora e conhecedora dos problemas do Brasil, na verdade não era. E na verdade está se mostrando que não era. De nenhuma forma se imaginava que o Brasil fosse conduzido por alguém tão inexperiente, tão sem condição, tão sem noção, tão sem conhecimento do nosso país. Beleza? Assim foi as eleições, sem participar de nenhum debate. Bolsonaro acaba realmente ganhando as eleições, talvez mais apoiado por aquele atentado da facada, que até agora é um mistério. Muitas das redes sociais falam que é fake news, outros falam que foi algo votado de esquerda, como o próprio Bolsonaro já acusa, a Polícia Federal desmente e diz que não, mas ao final das contas, tudo isso levou a ele a ganhar. No período das eleições, quando ele desesperadamente buscava um vice que muitos não davam credibilidade na sua política, Mourão acabou aceitando. E aí a imagem do exército estava apoiada do Bolsonaro. Bolsonaro, ex-capitão do exército, aposentado, diga-se por passagem, por distúrbios mentais e desvio de conduta e também de não estabilidade emocional. E isso foi comprovado até porque a expulsão do exército não daria ele benefício de uma aposentadoria, mas o
Ministério Superior Militar acabou favorecendo ele e o colocando na reserva do Exército. Daí tinha-se a figura do general Hamilton Mourão. Então a população do Brasil, aquela camada que gritava por uma ordem mais justa e clara, aplaudiu porque viu dois militares, né, do Exército, das Forças Armadas, que já ia fazer uma forma diferente. Muitos iludidos, né, e desiludidos com as políticas de direita, no caso do PSDB, que qual Fernando Henrique colocou o Brasil numa crise, e que por isso o PT de Lula ganhou as eleições e o povo deram um voto de confiança. Com certeza nos dois mandatos do Lula saiu ainda como um dos maiores presidentes com alto índice de popularidade. Mas saiu o povo quando o seu partido se emaranhava em alto índice de corrupção. E aí o povo brasileiro, desiludido sem saber para onde recorrer. A direita já tinha aplicado uma traição e a esquerda apunhalava nas costas tudo aquilo que eles acreditavam. Restava uma política de centro e extremista, de uma forma tosca de se falar tudo aquilo que pensava sem consequências do que resultaria a sua fala. Então Bolsonaro se apresenta como esse tipo de personagem e desbrava a política e ganha as eleições, desbancando pessoas altamente qualificadas e preparadas e com uma vasta experiência de governabilidade. Mas no momento o Brasil não estava pensando nisso. Estava pensando em dar um troco, tanto na esquerda quanto na direita, e mudar todo o seu paradoxo da vida política do Brasil. O que eu falo isso e quero chegar é que nunca vi uma forma política tão tosca, com tanta politicagem envolvida no Planalto. Bolsonaro tem um dos péssimos índices de aprovação. Nunca sai da casa dos 30, sempre mal vista. Suas falas são vergonhosas, deixando o Brasil numa situação vexaminosa imperante ao mundo. Não há uma política de investimentos, não há uma política de estratégia, não há uma política de economia. Corre contra o tempo para uma possível aprovação da reforma da Previdência, mas uma reforma que chegará talvez desidratada. E isso não fará, de uma certa forma, o Brasil crescer. Pode melhorar, sim, a situação do Brasil, mas não diretamente como se imaginava. Até porque a briga interna do seu partido PSL, no qual muitos se aproveitaram da figura Bolsonaro do nome para se eleger, pessoas que nunca teve contato com a política, pessoas que achou uma oportunidade de entrar na política porque estava revoltado com aquela forma, ou talvez foi porque um estilo de brincadeira, ou quem sabe por questões oportunistas, não se sabe o certo, mas o partido inchou e levou para ele pessoas sem identidade partidária daquele partido. Uma divisão interna, uma briga interna. E para piorar a situação, descobrimos que o Brasil não é governado por Bolsonaro, é governado por uma ideologia colocada dentro do seu partido, o olavarismo, que não beneficia nada no Brasil, que não tem grau de relevância. É um filósofo que mora nos Estados Unidos sem pouco contato com a vida cotidiana do brasileiro. Uma forma tosca de política equivocada que desmerece todos aqueles que tiveram todo cuidado de estudar e falar como seria uma república democrática votada para todos. Bolsonaro tem em seu governo uma forma que eu governo para o bem e não para o mal, eu governo para quem votou em mim e não para aqueles votaram. Uma forma de política que ataca o passado, exaltece a ditadura e ataca tanto a direita quanto a esquerda quanto os seus próprios aliados. Vendo em toda a situação que se acontece durante todo o período da sua gestão, os filhos como Eduardo Bolsonaro e principalmente Carlos Bolsonaro se metem demais na vida do presidente, dando a entender que não é o Jair Bolsonaro que governa o Brasil, mas sim sua família, aonde por mais absurdo que seja que foi a nossa política, com a proclamação da República, nunca se ouviu tanta baderna, tanta discussão, tanta desorganização criada pela família de um presidente. Tivemos vários períodos conturbados, principalmente no período da ditadura militar, mas nunca se soube que parentes de primeiro grau tivesse tanto poder em intervir nas decisões de um presidente. Hoje, Carlos Bolsonaro ataca diretamente o vice de Bolsonaro, o Hamilton Mourão, porque há uma questão de dizer que há um golpe planejado para tirar Bolsonaro. Talvez exista ou não, porque de 2016 para cá se criou uma política do vice tirar o presidente. Mas no caso de Bolsonaro, não é questão de
ter acesso ao poder, mas por questão de segurança que o Brasil não possa fugir dos trilhos. É por causa de uma estabilidade que o Brasil não possa ser destruído. A política de Bolsonaro se mostra ineficiente, é claro, e é preciso se falar, e como Janaína Pascoal falou em sua reportagem hoje pela manhã, que existe um movimento bolsonarista que é tão cego quanto o movimento petista, que se preocupa em manter a sua figura, o presidente e o partido no poder, do que se preocupar com os interesses da sociedade por completo, aonde existem pessoas que precisam de ajuda. O índice de desemprego só aumenta, estando próximo da casa dos 14 milhões. Não há investimento maciço para o Brasil, não está sendo criado novos projetos, tudo que se tem é simplesmente uma grande confusão gerada no Congresso, agarrado em um único projeto que é a reforma da Previdência. Aí se chegou a situação. Durante 4 meses, mesmo sendo início de governo, ainda não se existe um norte e para onde o Brasil vai. Teremos que assistir sempre à briga de Carlos Bolsonaro nas redes sociais, levando ao vexame tanto de seu pai, de sua família, quanto dos brasileiros, por questões ideológicas apartidárias, por quem dá like no Twitter, por simplesmente ser elogiado, que foi o caso do Mourão, e por isso irritou Carlos Bolsonaro? Que política é essa? O Brasil nesse exato momento precisa se unir, esquecer suas diferenças, esquecer que existe esquerda, direita e centro, e sim que existe um país que precisa de ajuda de todos os políticos. Os políticos que estão em Brasília, tanto na Câmara como no Senado, foram eleitos pelo povo com a intenção e a necessidade de atender às suas reivindicações, às suas imensas necessidades, no qual um país, injustamente, as suas riquezas estão na mão de poucos, enquanto a maioria dos filhos passa necessidade. Para encerrar esse vídeo, é lamentável que tenhamos que ter como única esperança uma política tosca encaminhada por um guru que não está aqui no Brasil e que orienta tanto Bolsonaro quanto seus filhos seguir uma ideologia política que nela tem a intenção de atacar não só as instituições brasileiras, como também as próprias forças armadas desse país. No mais, eu me despeço por aqui. Valeu, um abraço.